Olá, seja bem-vindo. A gente está falando aqui da Missão 1618. Hoje a gente vai falar sobre a sabedoria cristã, o ser completo, o ser pleno em Deus e a busca por maturidade constante na vida do cristão. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante que diz: se você está querendo tornar-se um cristão verdadeiro, advirto-lhe que está embarcando em algo que vai exigir todo o seu ser, todo o seu cérebro e tudo mais. Essa frase é muito interessante para a gente poder pensar a respeito do que significa ser um verdadeiro cristão. Ser um verdadeiro cristão não significa simplesmente concordar com algumas crenças, com algumas regras, mas significa ser envolvido completamente nesse ser, nesse andar, nesse pensar, nesse levar a vida diariamente baseado aí em uma fé, em uma esperança, em uma crença, que é Jesus Cristo, aquilo que ele ensinou. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre essa sabedoria cristã, sobre o que de fato o ser cristão exige de todo filho de Deus. Enfim, nós vamos falar sobre isso aí. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, que a gente está falando sobre a verdadeira sabedoria cristã. E sabedoria na Bíblia não significa apenas acúmulo de informações, nós vamos falar disso mais adiante, mas sabedoria nas Escrituras é um incentivo mesmo ao ser humano ser um ser completo, que pensa, que sente e que age de maneira correta. Essa pessoa que consegue fazer isso de maneira correta, essa pessoa é o sábio, que muitas vezes aparece no livro de Provérbios e outros autores usam isso também. Então a gente está falando um pouco sobre o ser sábio, o ser completo, ser cristão. No nosso tempo, a gente acha, por exemplo, que ser sábio é ser inteligente. A gente vai ver que ser inteligente é muito relativo, né? Ser inteligente, às vezes, em uma área é simplesmente você deter o conhecimento daquela determinada área. O que não faz a pessoa ser um sábio, uma pessoa completa. Talvez ela é muito boa em matemática, mas não é boa em criar os seus filhos, ou seja, não torna ela uma pessoa sábia. Então, inteligência no nosso mundo é uma coisa bem relativa. Mas a gente está buscando aqui o ser completo, o ser transformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E esse ser que é transformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo é um ser que não só tem boas informações, mas toda a sua vida ele consegue ali expressar Cristo, consegue expressar a maneira perfeita de ser um ser humano aí, a imagem de Deus. A palavra inteligência, ela dá o sentido de que as pessoas que são inteligentes, elas sabem escolher bem. Elas conseguem tomar decisões na vida dela que levam a elas a boas escolhas e fazem ela então desfrutar de uma vida de segurança, uma vida aí de bons frutos, de boas colheitas, podemos dizer assim. A gente precisa fazer, antes de tudo, uma distinção entre a sabedoria comum e a sabedoria cristã. Lembra, a gente está falando sobre o que é ser completo, o que é ser de fato um discípulo de Jesus, o que é ser um verdadeiro cristão. As pessoas, no nosso meio, no mundo, elas tomam decisões baseadas sempre em algum pressuposto, suas filosofias, ideologias, culturas, conceitos morais, enfim, influências familiares, e a gente também não é diferente. Mas alguma coisa aconteceu com a gente, ou seja, os cristãos, que mudou a nossa capacidade e aí o nosso princípio de escolha. A gente não escolhe mais as coisas, a gente não toma mais decisões das nossas vidas simplesmente baseado naquilo que o mundo ou a cultura diz a respeito de nós. Nós compreendemos então o mundo a partir de uma outra visão. E a gente vai poder usar essa palavra, que é a palavra cosmovisão, para poder expressar um pouco mais disso. O cristão, ele é essa pessoa que colocou um óculos, mas o óculos de Cristo. E agora ele começa e passa a enxergar toda a realidade a partir das percepções de Cristo, ou seja, enxergar o relacionamento com Deus, o relacionamento com o seu próximo e o relacionamento consigo mesmo através de uma outra ótica, através de outros princípios, através de outras verdades. E a gente precisa entender que isso é fundamental. Se você realmente deseja ser um cristão, a advertência de C.S. Lewis vale para nós. Nós vamos ter que usar todo o nosso ser, toda a nossa imaginação, todo o nosso cérebro, tudo que nós somos, porque isso vai mudar as nossas vidas completamente. O cristianismo, ele não é algo neutro. O cristianismo não é simplesmente você ali ter alguma afinidade com Jesus, às vezes com o costume ali da igreja.
O cristianismo diz respeito a um conceito de vida, a um sistema de crenças a qual a própria Escritura revela a nós e a qual a gente vai aos poucos tomando ali conhecimento daquilo, se apropriando de verdades e essas verdades vão se tornando verdadeiras em nós, a tal ponto que nós somos completamente mudados. Ou seja, cristianismo não é simplesmente você ir à igreja, não é simplesmente você escutar um louvor. Cristianismo significa que você teve um encontro real com Jesus Cristo e as suas palavras. E isso muda quem você é de dentro para fora. O nosso sistema de crenças, se a gente pudesse dizer assim, é, na verdade, onde isso fica explícito. É claro e objetiva essa resposta, é que as Escrituras é a nossa fonte de revelação e de conhecimento de Deus e daquilo que Ele deseja, então, daqueles que foram alcançados pelo seu Filho Jesus na cruz. Ou seja, os cristãos, eles são miniaturas ou são, então, pequenos cristos na Terra. Ou seja, pessoas que estão caminhando aí na jornada com o seu Mestre, com Jesus. E as Escrituras é a nossa fonte de conhecimento, de sabedoria. As Escrituras não é simplesmente um livro, um jornal, alguma coisa que a gente lê ali para se inspirar, para começar, por exemplo, um dia. Não, as Escrituras, nós cremos que nela procedem as palavras de vida eterna, as palavras que nos alimentam por dentro, as palavras que contêm a sabedoria, que contêm salvação, que contêm aí a vontade de Deus para cada um dos seus filhos. E a gente precisa se aprofundar nas Escrituras, a gente precisa conhecer as Escrituras e a gente precisa se encontrar com Jesus. E onde a gente encontra com Jesus? A gente encontra com Jesus nas Escrituras. Você deve lembrar muito bem daquela passagem onde Jesus está ali se encontrando com os discípulos no caminho de Emaús, 2 discípulos, e eles estavam tristes porque o mestre havia morrido e eles ainda não sabiam que estavam conversando com Jesus. Mas quando Jesus começa a contar, a partir ali do Antigo Testamento, as escrituras hebraicas, a escritura que o judeu usava naquela época, a respeito do Messias e como ele deveria viver, vir e padecer, os olhos daquelas pessoas se abriram e o coração delas se aqueceram para a verdade. Perceba bem aí que Jesus está usando o que é as Escrituras para falar de si mesmo. Ou seja, se nós desejamos nos encontrar com Jesus, nós precisamos ter esse encontro nas Escrituras. Com certeza os nossos olhos vão se abrir e o nosso coração vai se aquecer. As Escrituras, ela trata de uma narrativa que começa na criação, passa pela queda e ela tem o seu ponto alto na redenção. E a gente poderia dizer que até em uma última instância na consumação de todas as coisas. Mas a gente pode entender que sim, nós estamos nesse tempo onde a redenção está sendo revelada através de Jesus Cristo e a sua palavra a nós. E nós compreendemos então o universo, nós mesmos e tudo que existe através dessa narrativa bíblica de criação, queda e redenção. A criação nos mostra que Deus é um Deus poderoso e um Deus que é criativo e Ele cria tanto o universo como seres humanos. A humanidade e o universo não são acidentes, mas são ações intencionais do próprio Deus. Na queda nós percebemos, por exemplo, que o ser humano, por mais que seja a imagem e semelhança de Deus, ainda tem as fragilidades e na sua desobediência se distancia desse Deus. A gente sabe também que isso afetou não somente o ser humano e a sua relação com Deus, mas afetou também a sua relação com o próximo e afetou também todo o funcionamento normal do universo. Então o ser humano, ele vive nesse planeta caído, com pessoas que não estão mais próximas de Deus, não estão mais plenas em suas capacidades, pessoas que não estão ali próximas de Deus, e ele vive aí nessa vida, que mistura um pouco de tristeza por causa da queda, mas de esperança por causa da redenção. E a redenção vai tratar justamente do ato de Deus em salvar os seus filhos, aqueles que foram eleitos. Ou seja, em Jesus Cristo, nós encontramos novamente uma oportunidade de ser plenos, de viver aquilo que a gente sempre desejou quando a gente estava longe de Deus. Ou seja, desejou ser feliz, desejou estar seguro, desejou viver em um universo perfeito. Mas, gente, olha só o que eu estou falando.
essas realidades só existem sem queda. E onde a queda foi resolvida, o nosso problema com a queda foi resolvido, nosso problema com o pecado, foi em Jesus Cristo. Então, quando o cristão se encontra com Jesus Cristo, ele nasce de novo pelo Espírito, ele recebe então nova oportunidade de ser quem ele não era, de se relacionar com o outro como ele nunca se relacionou e de se relacionar também com o universo como ele nunca antes havia experimentado. Nós temos uma promessa nas Escrituras de que Jesus Cristo irá consumar a sua obra por completo no Apocalipse, ou seja, nos últimos dias, onde novos céus e nova terra chegarão até nós e nós então contemplaremos com os nossos olhos, e não somente com os nossos olhos, mas com a nossa vida, esse universo recriado em Jesus Cristo. Uma das coisas que precisa ficar clara é o seguinte: por que nós estamos aqui, por que nós temos escrituras, por que nós vamos à igreja, por que nós temos discipulado? Porque essas são as maneiras que Deus está transformando aquelas pessoas que foram recriadas à sua imagem e semelhança. Deus está nos ensinando a como viver nesse futuro que há de se revelar daqui a pouco. Ou seja, daqui a pouquinho, eu e você vamos estar desfrutando de um universo perfeito, de uma relação com ele perfeitamente. Mas isso não significa que a gente só vai começar a desfrutar disso lá. A gente já está passando por uma espécie de aperfeiçoamento, de treinamento, onde a gente já consegue então praticar o mesmo estilo de vida a qual nós vamos experimentar na eternidade. O amor é o caminho a qual nós andamos, a qual nos relacionamos, a qual enxergamos, a qual vivemos. Mas isso, para viver dessa maneira, a gente precisa aprender a verdadeira sabedoria cristã, que está justamente na sincronia de 3 pontos, que é o crer corretamente, o sentir corretamente e o agir corretamente. E as Escrituras é o grande ponto de partida, onde Deus vai suscitar essas disposições em nosso coração. Por mais que a gente viva nesse mundo caído, como cristãos nós poderemos... Ou seja, por mais que a gente viva nesse mundo caído, de cidades assoladas às vezes por pecado, maldade, injustiça, nós como cristãos, como a Igreja de Jesus, nós podemos cultivar jardins, lugares de paz, oásis em meio a desertos. E esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. O nosso chamado é para que a gente se desenvolva como cristãos, para que a gente continue crescendo em maturidade, crescendo em conhecimento, crescendo em amor, em esperança, em fé, para que a gente possa produzir perto de nós, nas nossas famílias, nas nossas empresas, nas nossas igrejas, jardins, lugares que as pessoas podem vir para descansar, para ter sombra, para beber água fresca, porque aquilo que nós oferecemos não é próprio nosso, mas a gente oferece aquilo que nos foi dado por Cristo Jesus. Então, só para resumir, inteligência não se trata apenas de acúmulo de informações. Ser cristão inteligente, não significa simplesmente acumular informações, significa viver uma vida completa. E essa é a sabedoria cristã. Essa é a maneira, é o estilo de vida a qual Deus tem nos chamado, para que a gente seja completos, plenos na revelação de quem Ele é. Algumas pessoas vão usar o princípio, que a gente tem até um texto no nosso site lá que chama Inteligência Cristã, que fala sobre ortodoxia, ortopatia e ortopraxia. O que são isso? É crer corretamente, é sentir da maneira correta, ou seja, se relacionar de maneira correta com essa verdade e agir conforme essa verdade. Ou seja, resumindo para você, nós cremos no Evangelho. O Evangelho é nossa ortodoxia. Nossa ortodoxia está nas Escrituras, nossa verdade absoluta está nas Escrituras. É por isso que a gente precisa tanto conhecer a Escritura. Na Escritura nós temos então um sistema de crenças correto, a qual nós precisamos nos relacionar corretamente também. Nós não podemos tentar compreender algo que não foi ali explícito no texto. Nós precisamos então nos relacionar, aquela verdade precisa mexer com o nosso coração, com os nossos afetos, com nossos sentimentos, organizar as nossas sensações e percepções a respeito de Deus. Quando isso acontece, quando as Escrituras chegam no nosso coração e ela começa a transformar o nosso coração, de fato alguma coisa muda dentro de nós.
e a gente começa então a andar de maneira diferente, de maneira que corresponde àquelas verdades que estão no texto bíblico, nas Escrituras. Então olha só como que é a jornada da vida do cristão. Nós começamos a conhecer a Cristo, começamos a conhecer a obra dele de redenção, a vontade de Deus expressa nas Escrituras. Isso começa a envolver o nosso coração, a ponto que a gente começa sim a concordar com as Escrituras, mas não é algo só sentimental, é algo que faz sentido, é fé que é gerada no nosso coração. Dessa maneira, então, a gente começa então a viver, a praticar, a produzir os frutos que a palavra já começou a gerar em nós. Aquela semente que foi plantada pelo Evangelho começa então a florescer e as nossas ações se tornam então as respostas daquelas verdades bíblicas. Então a gente começa a reproduzir ou agir na nossa vida cotidiana de maneira totalmente cristã. A verdade de Cristo, ela começa a mudar quem nós somos. Nós começamos então a amar as pessoas que moram dentro da nossa casa, aquelas pessoas que vivem perto de nós. A gente começa a ser trabalhadores idôneos, a gente começa a ser pessoas que o tempo todo está buscando ser como Cristo era, ou seja, não se trata simplesmente de olhar para Cristo nas Escrituras e contemplar, mas é contemplar e ser transformado por essa observação, por esse relacionamento com Ele. Então o convite de hoje para mim e para você é que a gente possa ser transformado pelo Evangelho, completamente, totalmente transformado pelo Evangelho. Eu quero incentivar você a pensar sobre isso. Nós estamos vivendo tempos onde parece que o mundo está se desintegrando, parece que o mundo de fato está acabando. Epidemias, guerras, violências, corrupções no governo. Gente, parece que o mundo só experimentou a queda. Deus cria tudo perfeito e a gente está na queda. Mas não, o Evangelho vai dizer que o problema da queda foi resolvido com Cristo Jesus. Cristo Jesus na cruz derramou o seu sangue para que eu e você sejamos pessoas libertas de todas essas coisas malignas que nos cercam, para que a gente pudesse então ser luz nas nações, para que a gente pudesse então levar a mensagem de esperança, de amor, de conforto e de paz em todos os lugares que a gente pisar. Eu sei que você deve ter passado por momentos de medo, momentos talvez que você questionou certas coisas, mas meu irmão, esse é o momento para que a gente se apegue na palavra de Deus, para que a gente seja íntimo de Jesus que se revela nas Escrituras, para que a gente possa ser resposta de oração para as pessoas que estão perto de nós, para que a gente possa combater o mal com o bem, levar solidariedade e o ouvido amigo, o relacionamento sincero, aquele que acolhe as demandas e inclusive os medos daquelas pessoas que parecem que vivem somente naquele estágio da queda. Nós temos então uma mensagem de redenção, temos a mensagem das boas notícias do Evangelho de Jesus Cristo. Nós podemos proclamar às pessoas que elas podem ter um final melhor do que aquilo que eles estão passando hoje. Nós podemos apontar para a eternidade, dizer para as pessoas o que realmente tem valor, dizer para as pessoas que Jesus Cristo se manifestou a nós e se entregou para que a gente viva um futuro melhor do que esse que nós vivemos aqui. Não coloque a sua esperança simplesmente nessa vida, porque como disse Paulo, se a nossa esperança está somente nessa vida, a gente é uma das pessoas mais infelizes que existe, mais miseráveis. Porque se a vida se resume somente a isso que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos, meu irmão, onde está a esperança nisso? Nossa esperança está em um governo e nossa esperança está, às vezes, ali em um salário que você pode ganhar, em uma conquista que você pode ter. Sempre a gente vai ter essas crises no mundo, mas a gente precisa entender que nós estamos em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso reino, é a nossa realidade, é a nossa verdade, a nossa ortodoxia. E quando Jesus se torna essa verdade dentro de nós, e essa verdade para nós, todas as outras verdades são relativizadas. E a gente percebe que no final das contas, todas as coisas de fato cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos a esperança no futuro, nós temos a esperança não nesse mundo, mas nós temos a esperança nas próprias palavras de Jesus Cristo, que nos garantiu que nós cearemos com Ele.
Então, eu queria que você pensasse nessa semana, queria que você pensasse em maneiras de como você pode receber mais, buscar mais esse conhecimento de Jesus, esse conhecimento de quem Deus é, conhecimento da sua palavra, que você pudesse também se relacionar através da oração, através da reflexão, através da contemplação dessas palavras, ter uma vida de espiritualidade verdadeira, de entrega sincera. Dobrar os seus joelhos ou não, sentar e conversar com Deus e olhar para o texto das Escrituras e dizer: Deus, fala no meu coração. Espírito Santo, me ajuda a compreender as verdades, me ajuda a compreender aquilo que é alimento para minha alma, aquilo que é refúgio para o meu ser. E por fim, que você também possa pedir a Deus capacidade de agir conforme a palavra dele. Capacidade de se mover conforme o que as Escrituras diz, conforme o Evangelho, conforme aquilo que Jesus entrega para nós ali nos Evangelhos, no texto bíblico, que nós possamos então viver essa vida completa, entre crer, sentir e agir de maneira correta, de maneira que agrada a Deus. Falando sobre essas palavras, eu me lembro do texto que está lá em Lucas, capítulo 2, lá no último versículo, no versículo 52. E diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Pense sobre Jesus. Jesus, nessa passagem, ainda era uma criança. Era uma criança em desenvolvimento, mas que estava constantemente em contato com as Escrituras, conhecendo mais sobre a sua missão, conhecendo mais sobre a vontade de Deus. Imagina só que Jesus está crescendo em estatura, claro, mas em conhecimento, em graça diante de Deus e diante dos homens. Quando a gente fala de ser cristão e de imitar a Jesus e de buscar em Jesus toda a nossa fonte de sabedoria e toda a nossa fonte de plenitude, nós estamos falando sobre crescer. Estamos falando sobre crescimento cristão. Essa palavra é muito importante para nós e esse conceito é muito importante para nós, porque nenhum cristão é chamado para ficar no mesmo lugar. Pelo contrário, a partir daquele momento onde nós encontramos com Jesus e Jesus nos chamou para caminhar com Ele, a gente começa então uma jornada de crescimento e desenvolvimento na fé, onde a gente começa a crescer então e Deus começa a derramar a sua graça. E a gente começa a crescer, sim, em conhecimento da vontade de Deus. A gente começa a receber ainda mais graça de Deus e misericórdia. E é notável que diante de outras pessoas isso também vai ser visto, mas não é algo para a gente se vangloriar. Mas conforme vai aumentando a nossa sabedoria e a nossa maturidade cristã, aumenta também a nossa responsabilidade. Talvez você pense assim: como eu posso praticar essas coisas no meu dia a dia? Meu irmão, comece pela sua casa. Comece pelas pessoas que moram dentro da sua casa. O seu maior desafio está aí, dentro da sua casa. Servindo e praticando o Evangelho com a pessoa que está dentro aí da sua casa. Aquela pessoa que rotineiramente te vê, que conhece os seus pecados, as suas falhas. Comece praticando com ela. Ame essa pessoa. Peça perdão para ela. Procure melhorar o máximo possível a sua conduta com ela, de acordo que Deus seja glorificado em todas as coisas. Quando você conseguir fazer isso, pode ter certeza que nas outras áreas da sua vida isso também vai começar a acontecer. Nós precisamos entender que crer, sentir e agir é uma maneira de ser que glorifica a Deus. E nós precisamos buscar isso todos os dias da nossa vida. Buscar glorificar a Deus em tudo que somos, tudo que fazemos. Como disse C.S. Lewis, se você está buscando ser um cristão, eu quero te advertir que isso vai exigir de você tudo. Toda a sua capacidade de pensar, toda a sua capacidade de agir, toda a sua capacidade de sentir, tudo. Então eu quero finalizar essa mensagem orando com você e gostaria que você fechasse os seus olhos aí agora, e eu também vou fechar o meu aqui, e eu quero orar para que Deus possa nos abençoar e continuar derramando a sua graça sobre todos nós. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essas pessoas que estão assistindo essa mensagem, Deus. O Senhor conhece o nosso coração e sabe das nossas dificuldades. Sabe o dia que nós realmente começamos a caminhar com o Senhor, que nascemos de novo. E as lutas e as batalhas que temos travado, ó Pai,
desde esse momento. Mas o Senhor, ó Pai, é quem garante, ó Pai, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre toda a carnalidade, sobre toda a maneira errada de pensar, de sentir e de agir. Ajude, ó Pai, a essas pessoas, a nós todos, ó Pai, a andar de maneira digna diante do Senhor, a andar de maneira que expressem todo o nosso ser, louvor e glória somente a Ti, Deus. Fortalece aqueles irmãos cansados, fortalece aqueles irmãos que estão sem fé, para que eles possam mais uma vez, ó Pai, diante das Escrituras e diante do Senhor, das palavras do Senhor, serem, ó Pai, avivados no seu coração, que o coração deles se aqueçam, que os olhos deles se abram, Pai, e eles possam perceber que eles estão diante de Deus, o Verbo que se fez carne. Obrigado, ó Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu queria que você continuasse assistindo os nossos vídeos que a gente tem disponibilizado aqui nesse canal. Além disso, você também pode acessar os nossos textos, os nossos artigos lá no nosso site, que é missão1618.com.br. Nós estamos por aí, na internet, no Instagram, no YouTube, no Discord. Nós queremos te chamar para caminhar também, para continuar mantendo esses relacionamentos que são saudáveis. Que você possa compartilhar também esse vídeo aqui com outras pessoas, vai ficar aqui gravado para você. Compartilha para as pessoas que estão buscando amadurecer em Deus, como cristão, como filhos de Deus. Não deixa de se inscrever no canal aí também, que é muito importante para nós, e de curtir também, porque isso faz a mensagem chegar a outras pessoas. Eu agradeço aí a sua atenção, você ter ficado até agora aqui comigo, e que Deus abençoe aí o seu dia, a sua semana, e em nome de Jesus.